Amados irmãos e amigos, graça e paz, aqui estamos nós na TV Caminho Livre para mais um vídeo. No último vídeo nós tratamos de salientar aqui, deixar bem claro que o chifre pequeno de Daniel 8, cuja primeira referência está ali no versículo 9, ele não procedeu de um dos 4 ventos, e sim de um dos 4 chifres. Deixamos claro também que mesmo que você afirme que ele tenha procedido dos 4 ventos, isso não significa que nós, em função disso, deveremos considerar o chifre pequeno como Roma pagã ou Roma papal, como afirma a Igreja Adventista, porque, como nós salientamos, do ponto de vista da sintaxe, os chifres e os ventos estão conectados e não podem ser considerados de modo separado. Nós vimos isso. Muito bem. Eu quero analisar nesse vídeo, de forma bem objetiva e rápida, outros detalhes, mais alguns detalhes, especificamente com relação ao tempo mencionado aqui na profecia de Daniel 8,14. Mas vamos ler aqui o verso 13. Depois eu vi um santo que falava e disse outro santo aquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisados? E ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Aqui em Daniel 8 é descrito as ações do chifre pequeno contra o santuário, contra o príncipe do exército, contra o povo santo, certo? Então, a Igreja Adventista vai dizer o seguinte: 2.300 tardes e manhãs são 2.300 anos, que começaram a ser contados no ano de 457 e terminaram no ano de 1844. Porque a Igreja Adventista diz que o chifre pequeno de Daniel 8 é Roma pagã e depois Roma papal. É isso que vai dizer a Igreja Adventista. Então tá, para determinar o ano de 457, a Igreja Adventista se baseia em Daniel 9, né, e no chamado de Esdras de volta a Israel, na ordem de Esdras de volta a Israel, com a ordem para reconstruir Jerusalém. E isto aconteceu, segundo a Igreja Adventista, no ano de 457. Tá certo, é um fato histórico, seria um fato histórico que determinaria o começo de uma profecia, segundo o entendimento adventista. Ok, se Roma pagã é o chifre pequeno, e aqui no capítulo 8 está descrito as ações profanatórias desse chifre pequeno contra o santuário, contra o príncipe do exército, contra o próprio exército, contra o povo santo, nós temos que admitir que Roma pagã necessária e obrigatoriamente começou a profanar o santuário quando? Em 457. É óbvio, se a profecia começa em 457, é óbvio que em 457 o chifre pequeno começou a praticar, a produzir as suas ações profanatórias. Nada mais óbvio do que isso. E o chifre pequeno, Roma pagã, Roma papal, segundo a teologia adventista, só terminaria, só acabaria, só encerraria as suas profanações no ano de 1844, mais precisamente no dia 22 de outubro de 1844. Então, são 2.300 anos de profanação do chifre pequeno, que a Igreja Adventista admite ser Roma pagã e Roma papal. Aí eu perguntaria, se assim for, como Roma pagã começou a profanar o santuário a partir de 457? Já que Roma, o Império Romano, só anexou os territórios da Judéia aos seus territórios no ano 63 a.C. Como que ela começou então a profanar o santuário a partir do ano de 457? Quer dizer, do ano 457 até o antes de Cristo, até o ano 63 a.C., como é que ela profanou o santuário nesse período aí? Como? Se ela só entrou em contato direto com a Judéia, com a Palestina, né, porque anexou os territórios da Judéia ao seu império no ano de 63 a.C. Como? Como que Roma profanou o santuário nesse período aí? Este é um dos grandes problemas da interpretação adventista concernentes a Daniel 8. E este problema não pode passar despercebido. Há aí um lapso. Há aí um tempo vago que a igreja não consegue preencher. Essa lacuna ela não consegue preencher. Estão faltando peças nesse quebra-cabeças. Estão faltando peças nesse quebra-cabeças. Se o chifre pequeno de Daniel 8 é Roma pagã primeiro, depois Roma papal, ok, ela já determinou o início da profecia em 457,
e o final em 1844. Aí eu perguntaria, que acontecimento relacionado à Roma papal determinou o fim da profecia em 1844? Qual foi o acontecimento papal relacionado à Roma papal que determinou o fim da profecia de 2.300 anos em 1844? Qual foi? Não houve. Simplesmente não houve acontecimento nenhum relacionado à Roma papal que determinasse o fim dessa profecia em 1844. Roma papal deixou de profanar o santuário depois de 1844? Mudou alguma coisa nos seus dogmas, nas suas doutrinas? Não, não mudou. Portanto, é óbvio considerar que Roma papal continua a mesma, mesmo depois de 1844. Continua assumindo os mesmos dogmas que ela já assumia em 1844. Não houve nada, absolutamente nada relacionado à Roma papal que determinasse o fim da profecia dos 2.300 anos em 1844. Se um fato histórico determinou o começo da profecia em 457, a ida de Esdras de volta para Israel com a ordem para reconstruir Jerusalém, um fato histórico deveria determinar o fim da profecia dos 2.300 anos em 1844, e no entanto não houve nada, não houve nenhum fato histórico. O papado foi quebrado sem auxílio de mãos em 1844? Sim, porque essa é uma descrição do chifre pequeno, do que aconteceria ao chifre pequeno em Daniel 8. Então vejam, são lacunas que estão presentes neste quebra-cabeças adventista. Estão faltando peças para preencher essas lacunas. Não há essas peças. Essas perguntas precisam ser respondidas. E, no entanto, não são respondidas e nunca foram respondidas. Não serão jamais respondidas, porque não há como você inventar fatos. Não há como você criar fatos. Então, este é um outro aspecto deste assunto, Daniel 8, interpretação adventista de Daniel 8, que nós trazemos de novo à tona, porque nós já consideramos isso aqui. Nós já consideramos esse assunto, estamos trazendo o assunto de novo à baila. Agora, ponto por ponto, para quê? Para que você possa ter uma clara noção, para que fique mais fácil você ir assimilando as fragilidades interpretativas da Igreja Adventista concernentes a Daniel 8. Que os mentecaptos e imbecis que comentam aqui na seção de comentários insistem em dizer que não há problema, que eu sou desinformado, que eu sou mal informado, me desafiando para debate, como se eu fosse prestar atenção a imbecil. Eu vou dar atenção a imbecil, a mentecapto, a imbecilóide que está aqui defendendo o indefensável, tentando justificar a existência de algo que nunca existiu, juízo investigativo. Então tá, o dia que vocês me responderem como Roma pagã começou a profanar o santuário a partir de 457 até o ano 70, porque foi no ano 70 que, segundo a própria Igreja Adventista, que Roma papal, Roma pagã, suprimiu o Tamid, quando ela destruiu o templo, no ano 70 da nossa era. Então quer dizer que há um lapso de tempo aí de 520 e poucos anos, de 457 até o ano 70 da nossa era, 457 a.C. até o ano 70 da nossa era. É um lapso de tempo, uma lacuna de tempo. Não há peças que preencham esta lacuna desse quebra-cabeças adventista. Não há. Né? O que foi que determinou o fim da profecia em 22 de outubro de 1844? Inclusive, William Shea, no livro Interpretação Profética, eu não vou ler a página para ganhar tempo, eu já li inclusive isso aqui, ele diz que a profecia se encerrou no dia 20 de outubro. E ele diz, olha, 2 dias a mais, 2 dias a menos, não faz diferença. Ellen White afirma, categoricamente, diz que recebeu a visão, né? Foi no dia 22 de outubro que Jesus passou do lugar santo para o Santíssimo. Inclusive, a decepção, o desapontamento lá, ocorreu no dia 22 de outubro. Quer dizer que os desapontados já estavam 2 dias atrasados em relação à volta de Jesus à Terra. Ou então, a entrada de Jesus no Santíssimo, a suposta entrada de Jesus no lugar Santíssimo, né? É impressionante, impressionante. As caneladas adventistas sobre esse assunto são impressionantes, né? São coisas de entortar qualquer mente, qualquer ideia. Mas nós vamos continuar, como eu disse, elucidando e desconstruindo ponto por ponto essas fragilidades da teologia adventista concernentes a Daniel 8. No próximo vídeo voltaremos elencando alguns argumentos, algumas razões
que se utilizam, das quais se utilizam a Igreja Adventista para provar o seguinte: olha, não foi Antíoco Epifânio o personagem que cumpriu as características proféticas do chifre pequeno de Daniel 8, não foi Antíoco. Roma pagã e Roma papal. Tá bom, vamos analisar isso no próximo vídeo. Que Deus abençoe você que está em busca da verdade que liberta. Em nome de Jesus, amém.